Olá, queridos. Vamos estudar a palavra de Deus mais uma vez e vamos falar dos grandes homens de Deus. Em primeiro lugar, sobre o nosso Senhor Jesus, sobre o Evangelho. E como eu falo aqui, não estamos para exaltar a igreja, homem, mulher, ninguém, religião. Aqui a gente exalta a palavra de Deus e exalta os homens a qual a palavra de Deus exalta. Amém? São 5 da manhã de sábado para domingo, é o melhor horário para ler a Bíblia Sagrada. A Bíblia mesmo fala disso, né? O Senhor fala que o Senhor se agrada daqueles que o buscam pela madrugada. No meu caso não é nem uma conduta bíblica, no meu caso realmente é insônia, e toda vez que eu tenho insônia, eu com certeza vou estudar a Bíblia Sagrada. Amém? E glória a Deus pela insônia, né? João capítulo 4, versículo de número 7. Chega uma mulher de Samaria para tirar água. Jesus lhe diz: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à aldeia comprar comida. A samaritana lhe responde: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a uma mulher samaritana? Os judeus não se dão com os samaritanos. A primeira observação que a gente faz, claro que a gente vai ler o texto quase todo, é Jesus falando com uma mulher. É um judeu falando com uma mulher, e principalmente uma mulher samaritana. Mas por que uma mulher samaritana? Para quem não conhece a Bíblia Sagrada, Samaria era a capital de Israel. E pelos pecados, pelos excessos de pecados de Israel, Deus permitiu que os judeus e as judias se contaminassem, se casassem, né? Tivessem filhos com estrangeiros. Então por isso que o judeu achava era um povo contaminado, era um povo que vivia em pecado, porque a lei mosaica proibia do judeu casar com uma mulher estrangeira, como era proibido uma judia casar com um homem estrangeiro em Israel e em Judá, certo? Então o povo samaritano era um povo casado com estrangeiros, então é um povo que ficou misturado, não era apenas judeus e samaritanos, era um povo misturado. Por isso que tinha essa separação dos judeus com os samaritanos. Os samaritanos não se davam com os judeus não se davam com os samaritanos. Tá bom? Deu para entender? Vamos lá, versículo 10. Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede beber, tu pedirias a ele, e ele te daria água viva. A mulher lhe diz: Senhor, não tens balde, o poço é profundo, de onde tiras água viva? Acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deixou o poço, no qual bebiam ele, seus filhos e rebanhos? Jesus lhe respondeu: aquele que beber esta água voltará a ter sede. Quem beber a água que eu lhe darei, jamais terá sede. Pois a água que eu lhe darei se transformará dentro dele num manancial que brota, dando vida eterna. Qual é a água que Jesus dá para nós? Será que é uma água literal, que a gente vai na igreja, recebe uma água? Ou então quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, recebe uma água? Ou então todos os dias da nossa vida, quando acordamos, tem uma jarra de água espiritual nos esperando? A mulher samaritana não entendeu. E infelizmente a maioria dos evangélicos e católicos e cristãos também não entendem. A água que Jesus nos dá é a palavra de Deus. Jesus é o verbo vivo, encarnado. Jesus é o verbo que se fez carne. A palavra de Deus que se fez carne. Eu estou lendo João, e isso João declara no primeiro capítulo de seu evangelho. Então a água que Jesus dá, continua dando e vai dar sempre, é a sua palavra. Você tem que beber da água de Jesus todos os dias da sua vida. Eu já falei em outros posts aqui, que ele fala que a minha carne, né, é comida e o meu sangue é bebida. Aquele que quiser ter vínculo comigo terá comer da minha carne e beber do meu sangue. Que não é a ceia, que não é o simbolismo do pão e do vinho. A carne de Jesus e o sangue de Jesus é a palavra. E aqui ele usa outra parábola falando a respeito de água viva. Eu darei água viva. A água viva é a palavra. As minhas ovelhas reconhecem pela minha voz.
A maioria das coisas que Jesus fala em parábolas, ou que fala claramente, ele vincula a sua palavra. Ele vincula aquilo que ele diz e ensina. Aprenda isso, meu irmão, minha irmã. Aprenda isso, meu irmão, minha irmã. A água que Jesus nos dá, que vai brotar para rios de água viva, que levará a termos um encontro com o reino de Deus, com a eternidade, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, é o Evangelho. Estude, leia. Versículo de número 15, diz a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha sede, não tenha de vir aqui para tirá-la. Diz-lhe: vai, chama teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tens razão em dizer que não tens marido, pois tiveste 5 homens e tampouco o de agora é teu marido. Disseste a verdade. A Bíblia Sagrada, quando Jesus começa a operar na sua vida, a maior operação que a Bíblia faz é limpar a sua vida, é limpar do pecado. A coisa que mais vai incomodar a Bíblia Sagrada na sua vida, as palavras de Jesus, são os pecados que você tem. Por isso que muitas das vezes as pessoas se agarram em igrejas. As pessoas se agarram e confiam em pastores, em padres, em bispos, em apóstolos, porque a maioria deles não tem vínculo com a palavra de Deus. A maioria hoje da liderança das igrejas é vinculada a dinheiro, é vinculada a números, é vinculada a ofertas. Mas Jesus deixa claro aqui, olha aqui, minha querida, olha aqui, mulher samaritana, se você quer mais da minha palavra, se você quer da água, traz o teu marido. E ela foi verdadeira, ela falou: eu não tenho marido. E Jesus deixa claro: você já teve 5 homens, e o 6º que você está também não é seu marido. Você vê como a Bíblia condena o 2º casamento. Como a Bíblia condena o 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 10º casamento. Querido meu irmão, minha irmã, aceite a palavra de Deus. Seja vinculado à palavra de Deus. Não seja vinculado a ministérios. Não seja vinculado a igrejas. Eu falo isso, quando eu falo vinculado, no sentido, não tenha sua confiança em igrejas. Não tenha sua confiança em ministérios, em homens falhos, pensamentos em dinheiro, em poder. Só a palavra de Deus te conduz à eternidade. Só a palavra de Deus te conduz à verdadeira adoração a Deus. Só a palavra de Deus te leva a ter uma intimidade com Deus. É a palavra de Deus. Não é a igreja, não são os cultos, não são as pregações. É a palavra de Deus, não é a minha pregação. Eu estou pregando aqui a palavra de Deus porque esse é o chamado que Deus tem para a minha vida. Para eu frutificar, pregar aquilo que eu leio e estudo, que Deus tem feito na minha vida, eu preciso frutificar. Por isso que eu preciso pregar para você, meu irmão, minha irmã. Mas estude a palavra de Deus, porque ela que vai te limpar do pecado. Se ela te confronta com o teu pecado, minha irmã, obedece, meu irmão, obedece, larga o pecado. Não vai para aquela igreja que permite que você peque, não vai para aquele pastor que diz que não tem nada a ver. A Bíblia foi para aquela época, aquilo foi para aquela passagem, foi para aquela época. Não creia, a palavra é verdadeira. Jesus fala uma coisa: céus e terra passarão, mas as minhas palavras nunca passarão. O julgamento virá pela palavra de Deus. O grande julgamento lá do Apocalipse, onde serão reunidas todas as pessoas, será pela palavra de Deus, e não pela boca do teu pastor, e não pela boca do teu bispo, e não pela doutrina da tua igreja. Tira as escamas, tira o véu, amado. Vai estudar a palavra de Deus. Larga a novela, larga os filmes, larga o Facebook, larga as conversações torpes, larga as fofocas, larga o excesso de trabalho. Vai estudar, nem que seja dentro do teu trabalho, vai estudar a Bíblia Sagrada, nem que seja no ônibus indo, vai estudar a Bíblia Sagrada, estude a Bíblia. Jesus está voltando. Diz a mulher: Senhor, vejo que és profeta.
Nossos pais prestavam culto nesse monte, pois ao contrário dizeis que é em Jerusalém que se deve prestar culto. Jesus lhe diz: crê em mim, mulher. Chega a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém se prestará culto ao Pai. Vós prestais cultos ao que desconheceis. Nós damos culto ao que conhecemos, pois a salvação procede dos judeus. Versículo 23, preste atenção nesse versículo. Mas chegada a hora, e já chegou, em quem os que prestam culto autêntico prestarão culto ao Pai em espírito e em verdade. Vou repetir. Já chegou em que os que prestam culto autêntico prestarão culto ao Pai em espírito e em verdade. Tal culto é que o Pai procura. Deus é espírito, e os que lhe prestam culto haverão de fazê-lo em espírito e em verdade. Não é naquelas 2 horas lá na igreja que você presta culto a Deus. Não é aquelas 2 horas que você está doido que termine a pregação do pastor, porque você quer almoçar fora, você quer passear com a sua família, você quer ver o Fantástico, você quer ver o futebol das 4 horas da tarde. Isso não é culto. Isso não é culto verdadeiro. Isso é aquilo que muitas vezes ensinam a nós. E muitas das vezes nós temos encargo de consciência por causa disso. Passamos a semana toda sem ter vínculo com Deus. Não adoramos a Deus, não lemos a Bíblia, não temos vínculo nenhum com Deus. Quando chega domingo, botamos a melhor roupa, reunimos a família toda e vamos adorar a Deus. Porque hoje, domingo, é dia do Senhor. Vamos para a igreja. Chega lá, canta meia hora de música, depois meia hora de oferta, de bibibi, e depois 15 minutos de palavra, que muitas delas é só psicologia. Muitas delas é só para levantar suas emoções, né? É só para você ter um bom pensamento naquele domingo, é para você sair bem. Os mensageiros que se dizem de Deus, eles querem que você saia bem da igreja. Quantas vezes Jesus pregou e muitos saíram tristes quando foram falar com Jesus, porque foram confrontados com seu próprio eu. Amado, o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Seja autêntico, seja verdadeiro. Olha aqui, ó. Procure a Bíblia Sagrada, vá estudar a Bíblia, vá comer da carne e beber do sangue, vá beber da água que jorra do rio de água viva. Beba dessa água, beba da palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.